Vamos para a palavra, que o pregador é a pessoa menos importante no culto dessa noite. Amém? Lucas, capítulo de número 2, e o verso de número 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Pode tomar o seu assento nessa noite. Eu gostaria de pedir a algum dos obreiros que pudesse me servir um copo com água, por gentileza. Me encontro muito feliz na noite deste dia por poder estar ministrando a palavra do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me preste alguns minutos da sua atenção, e eu não preciso de 2 ou 3 vasos de ligada, eu preciso de toda a igreja ligada e atenta para o que o Pai, nosso Deus, falará conosco na noite deste dia. Este texto da Bíblia Sagrada é um texto que ele me trouxe um pouco mais para perto de Deus. Muito obrigado, meu amigo. Este texto da Bíblia Sagrada é um texto que me trouxe um pouco mais para perto de Deus. É um texto que alimentou a minha fé e me encheu de esperança para continuar prosseguindo, caminhando, perseverando e insistindo. Por quê? Quando nós entramos no cenário quando nós lemos, a Bíblia ela vai fazer menção de uma profetisa. E quando a Bíblia ela faz menção dessa profetisa, a Bíblia ela aponta esta mulher com 2 qualidades. Ela perseverava em jejum e em oração. Tem pessoas que acham que o fato do crente jejuar, isso não qualifica ele como bom. Tem gente que acha que o fato do crente orar, isso não qualifica ele como bom. Mas se você pegar hoje um grupo de 1000 crentes, de 1000 cristãos, e jogar esses 1000 na peneira, e se for para ficar nela, quem ora e quem jejua, talvez fique 2 dentro dessa peneira, porque perseverar em jejum e oração não é para qualquer um. Só que agora, a minha mente, ela começa a ser alcançada por uma dinamite, por uma explosão muito grande. Por quê? Quando nós entramos no cenário a qual a Bíblia aponta Ana como uma profetisa de aproximadamente 84 anos, que vivia no templo orando e jejuando. Aí eu não consigo, meu irmão. Aí eu tenho que mergulhar na Bíblia Sagrada e aprender com Ana. Por quê? Você, como bom conhecedor da Bíblia Sagrada, você sabe muito bem que o cenário que se antecede a esse é um cenário conhecido como silêncio profético. Oh, meu irmão, a Bíblia ela vai apontar, segundo os estudos dos judeus, 400 anos de silêncio profético. Isso aqui é interessante. 400 anos que Deus não usa rei.
e tem alguém orando no templo. 400 anos que Deus não usa profeta e tem alguém orando no templo. 400 anos que Deus não usa sacerdote e tem alguém orando no templo. 400 anos que a Bíblia não vai fazer o que a teologia vai chamar de teofania. 400 anos Deus não manda um anjo descer do céu e aquela pessoa ver aquele anjo a olho nu e o anjo entregar o recado de Deus para alguém. É 400 anos de silêncio profético. E no meio desses 400 anos, a Bíblia aponta uma mulher com 84 anos de vida que estava na presença do Senhor, orando e jejuando de dia e de noite. Evangelista, isso aqui vai mexer comigo. Sabe por quê, meu pastor? Isso aqui é interessante. A Bíblia diz que Ana habitava no templo, não se afastava do templo. Você, como bom conhecedor da Bíblia Sagrada, você sabe muito bem que somente quem tinha o direito de habitar no templo era quem era da tribo de Levi. E a Bíblia agora vai dizer que Ana era da tribo de Áser. Aleluia! Então como pode alguém não ter o direito de habitar no templo e escolheu habitar no templo? Como pode alguém não ter o templo como herança e escolher ser herdeira da habitação do templo de Deus? Como pode Deus estar em silêncio durante 400 anos e ter alguém com 84 anos orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando? O que é que isso tem a ver, pregador? Isso quer dizer que o céu estava de bronze. Isso quer dizer que o céu estava cerrado. Isso quer dizer que o céu estava fechado. E como pode agora, Diácono Filipe, Deus não usar ninguém e ter alguém profetizando no meio do silêncio de Deus? Agora isso daqui mexe comigo. Por quê? Se Deus não fala, como é que eu profetizo? Se Deus não fala, como é que eu dou a ordem? Se Deus não fala, como que eu libero a palavra profética? Eu imagino que alguns desses dias de culto, a qual Ana estava cultuando no templo, o sacerdote manda vir, aleluia, a escritura sagrada. E eu imagino quando ele abre os papiros e ele vai abrir a palavra de Deus e ele aponta para o profeta Elias. E eu imagino o sacerdote lendo e dizendo, e o profeta Elias olhou para o povo e disse: segundo a minha palavra, não haverá gota, não haverá chuva, não haverá orvalho. Eu imagino que profetiza Ana, ela mantinha e calou para saio. Aprendeu um detalhe: peraí, se eu estiver murmurando, eu não tenho intimidade com Deus. Se eu estiver fofocando, eu não tenho intimidade com Deus. Se eu estiver levantando calúnia, eu não tenho intimidade com Deus. Se eu estiver fazendo comida, eu não tenho intimidade com Deus. Mas se eu estiver entrando no templo para parar de apontar quem veio, se eu estiver entrando no templo para parar de apontar quem não veio, se eu estiver entrando no templo, aleluia, entregando novo, entregando a minha oração, entregando o meu sacrifício, eu entendo que Deus tem, aleluia, compromisso comigo. Sabe por quê? Uma coisa é você vir para o templo, outra coisa é você estar no templo. Uma coisa é você vir para o culto, outra coisa é você porque tem muita gente que perde tempo entrando no templo e não entrando na presença. Imagina aí que tem gente que
mas não prepara em casa o culto. É por isso que o apóstolo Paulo vai olhar para a igreja e vai dizer: pelo amor de Deus, penetrares na presença do Senhor, prepara o vosso corpo, a mantilha, a saia, prepara o vosso corpo como sacrifício vivo. E quem vem pro culto trazendo adoração, ele responde. Quem vem pro culto, aleluia, oferecendo glória, ele responde. Quem vem pro culto orando, chorando, intercedendo, amor. Então, Jesus. O problema, ministério, é que quem não tem intimidade com Deus quer nivelar-se a quem tem. Entendeu isso daqui, profeta? Tem crente que não ora e vê Deus usando quem ora, quer se pesar na balança com quem é profeta de Deus. Tem crente que não jejua e vê Deus usando quem jejua, quer subir na balança do lado e colocar quem ora e quem jejua do outro. Imagina agora se Deus olhasse para alguns de nós que está aqui e dissesse: tu foi pesado na balança e foi achado em falta. O nosso problema é que a gente acha que tem unção no microfone. O nosso problema é que a gente acha que tem unção na oportunidade. O nosso problema é que a gente acha que a cadeira de cima é mais importante do que a cadeira de baixo. O nosso problema é que ninguém mais quer se posicionar como Ana, servindo. É crente que se o pastor falar, vai até o banheiro, ele está olhando para o pastor e está falando que o pastor quer me esculachar. Meu Deus, aleluia! Tem gente que está achando que se o pastor pedir para chegar às 6h30, passar um pano no banco, aí o pastor quer me esculachar. Agora eu virei funcionário, agora eu estou trabalhando de serviços gerais para a igreja. Ei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa: você é membro e ainda é mais importante do que qualquer um de nós que estamos sentados aqui na cadeira. Sabe por quê? Cada um de nós, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, quando dobra o joelho para orar, a gente só consegue chorar e dizer: não afasta de mim a tua presença. Por quê? Porque tem um povo que precisa ser orado, porque tem um povo que precisa ser liberto, porque tem um povo que precisa ser transformado pelo poder da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado. Eu sou carioca da gema. Eu sou nascido e criado dentro de comunidade. Me perdoa a adagem popular carioca de dizer: a gente ia do altar, tem que ter uma vida vivida na risca. Sabe por quê? Se alguém da nave da igreja pecar, é escândalo. Mas se alguém do ministério pecar, o escândalo é maior ainda. E sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente aqui dentro brigando por cadeira e pouca gente aqui dentro brigando por alma. Tem muita gente aqui dentro brigando por microfone na mão e muita gente lá fora precisando de folheto na mão. Tem muita gente aqui dentro brigando para ser reconhecido e tem muita gente lá fora chorando para ser lembrado. Tem muita gente aqui dentro, aleluia, que se não tiver com o microfone na mão, o grupo não vira. E tem muita gente lá fora que está virando a noite na cocaína, está virando a noite na prostituição, está virando a noite... Mas Deus tem levantado no meio desse povo, século 21, ano de 2025, pessoas que ainda são remanescentes do
adultério, pessoa que ainda escolheu dizer não para a prostituição, pessoa que escolheu dizer não para a pornografia, pessoa que escolheu dizer não para o pecado, pessoa que escolheu dizer não para o adultério. Por que, pregador? Porque Ana era da tribo de Aser. Ana nem tinha o direito de habitar no templo. A Bíblia vai dizer que eu e você já éramos corrompidos, carregados pelo pecado, mas ele veio, aleluia, se despiu da sua coroa de glória, abriu mão, aleluia, de estar sentado na destra do Pai, e veio na terra, foi humilhado, foi crucificado, apanhou, cuspiram na cara dele, bateram na cara dele, chamaram ele de beberrão, chamaram ele de endemoniado, e a minha Bíblia vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Imagina alguém olhando agora, segundo os costumes judaicos, Ana profetiza da casa do Senhor, que escolheu, Por que você está repetindo isso, pregador? Sabe por quê? Nós não temos, aleluia, o costume de escolher aquilo que nos leva ao sacrifício. Eita Jesus! Tem crente, aleluia, que é como pastor, ótimo pastor, como pregador, ótimo pregador, como diácono, ótimo diácono, aleluia, mas lá fora, se não puder tirar proveito da situação, nem coloca a mão para ajudar. E Ana, quando ela olha, eu imagino Ana dizendo: eu sou da tribo de Aser, sou viúva. Se ela tivesse filho, certamente a Bíblia falaria isso. Ela teria alguém por ela. Mas aí agora eu me vejo como Ana, como ovelha desgarrada, sem pastor, perdida, abandonada, humilhada, rejeitada. E aí, quando ninguém queria mais abrigar Ana, Ana entende algo. Eu vou, aleluia, para o templo, porque o templo é lugar de socorro. Eu vou para o templo, porque o templo é lugar de provisão. Eu vou para o templo, porque o templo é lugar de abrigo. Eu vou para o templo, porque o templo é lugar de alívio. Eu vou para o templo, porque o templo é lugar de presença. E quando Ana entra no templo, Ana não perde tempo com aquilo que o templo pode apagar. Eita, vou melhorar esse mistério aqui. Ana, quando entra no templo, não perde tempo com aquilo que o templo iria levar. Ana entra no templo e ela entende que ali é o melhor lugar para ser vivido. Ana entende que o templo, aleluia, em jejum e oração, iria entregar para Ana aquilo que ninguém no mundo poderia entregar. Por quê? Porque Ana, ela não convida ninguém para estar no templo com ela. Ana olha, aleluia, para a dificuldade e vai dizer: com amigo ou sem amigo eu vou para a presença. Com marido ou sem marido eu vou para a presença. Com namorado ou sem namorado eu vou para a presença. Com esposa ou sem esposa eu vou para a presença. Ô pegador! E por que ele escolhe a presença? Sabe por que, diácono Felipe? Porque a faculdade entrega diploma, mas o jejum e oração entrega a presença. A faculdade forma doutor, mas o jejum e oração forma profeta. Ana entende que a teologia e
pão. Mas o jejum e a oração iria trazer a presença. A faculdade te dá um diploma de médico, mas a unção permite você curar sem diploma. Porque você está cheio do poder de Deus. E quando você está cheio do poder de Deus, é o próprio Jesus cumprindo na vida da gente. Aleluia, que nós seríamos cheios do poder de Deus e Ele nos ajudaria até a consumação dos dias a realizar coisas maiores do que Ele realizou. Aleluia. Deixa eu trazer um recado do céu para a tua vida. Aleluia. Um dia, evangelista, alguém olhou para mim e disse assim, depois de alguns minutos de conversa: tu faz teologia? Eu olhei para ele e falei: não. Aleluia. Ele falou assim: pois é, eu estava até querendo te levar na minha igreja, mas na minha igreja só prega teólogo. Eu falei: o senhor é teólogo? Ele falou: 3 faculdades, mais de 18 anos de teologia. Para pregar na minha igreja tem que ter bibliologia, senão não prega. Para pregar na minha igreja tem que ter angelologia, senão não prega. Para pregar na minha igreja tem que ter cristologia, senão não prega. Um ano depois o meu telefone toca: o teólogo que tem diploma na parede, 18 anos de estudo, vai ligar para mim e vai dizer: tem vaga na tua agenda, pregador? Eu falei: tem. Por quê? Ele falou assim: porque Deus mandou eu te levar para pregar na minha igreja. Eu comprei o meu joelho e eu falei: o diploma não abre porta, mas a presença abre porta aonde não tem parede. Glória Hoje, a Deus. Aleluia. Ana entende. Missionário, Ana entende que lá fora o pau ia estar quebrando. Mas aqui dentro do templo tem abrigo para Ana. Ana entende que lá fora não tinha espaço para Ana, mas o templo tinha espaço para Ana. Sabe o que é mais interessante no texto? É que quem vive no templo, olha isso aqui, quem entra no templo ligado, quem entra no templo percebendo o ambiente, já entra com um passo à frente de quem está entrando desligado. Ana entrava com propósito. E qual era o propósito de Ana? Oferecer jejum e oração, servindo ao Senhor de dia e de noite, de noite e de dia. Só que quem entra preocupado com o tamanho da saia da irmã não tem a percepção da presença de Deus. Quem entra preocupado com a dicção de quem está com o microfone na mão, entra despercebido a presença. Quem entra procurando saber se a gravata está certa ou se a gravata está errada. Oh, meu Deus! Porque, infelizmente, pastor, nós estamos vivendo uma geração em um tempo que os homens são amantes de si mesmos. Infelizmente, Vara, se eu estivesse cantando ia virar, mas como ela não estava ligada, deu uma oportunidade para fulana. O pregador falhou. Pô, botou um menino lá para pregar, se tivesse jogado o microfone na minha mão. Eita, Jesus! O problema da gente é que a gente costuma chegar na presença de Deus de qualquer maneira e oferecer tudo de qualquer maneira. Só que quando Deus levanta o profeta Malaquias, o profeta Malaquias ele vem batendo do altar até a portaria. Ele mete o dedão de profeta na cara do sacerdote e o que ele fala? O povo está oferecendo sacrifício de qualquer maneira. E vocês estão oferecendo esse sacrifício no altar.
O problema não é quem entrega, o problema é quem oferece. O problema não estava só no sacerdote, o problema estava no povo. O nosso problema é que a gente quer julgar quem está na frente do trabalho e não quer ser pesado na balança, como a palavra de Deus vai dizer através do apóstolo Paulo. Procura te apresentar como obreiro aprovado. E cá para nós, uma nota de 0 a 10 para você hoje, na balança da aprovação de Deus. Qual seria? Porque está vivendo em adultério e está colocando quem está se consagrando na balança, achando que Deus está varrendo teu pecado para debaixo do tapete. Ele não é falso igual eu e você não, rapaz. Ele não é mentiroso igual eu e você não. Ele não fecha no erro de ninguém. Ele não comunga com o pecado de ninguém, não. Nosso problema é que a gente vive. Ano passado eu curei. Ano passado eu expulsei demônio. Ano passado eu preguei e o fogo caiu. Ano passado eu cantei no congresso, capotou, virou. E hoje, como você se encontra na presença de Deus? Porque uma coisa é você se vangloriar do momento. Outra coisa é a Bíblia te apontar como a Bíblia apontou a Ana. Perseverava em jejum e oração. Perseverar não é para qualquer um. Eu aprendi dentro da Bíblia Sagrada que há 2 tipos de aceitação dentro da igreja. Primeira aceitação, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segunda aceitação, aceitar a chamada de Deus para a tua vida. Aceitar a Jesus te dá direito à salvação. Aceitar a chamada e fazer a obra te dá direito a galardão. A questão é como nós estamos nos apresentando diante de Deus. A questão é como nós estamos vistos diante aos olhos de Deus. Sabe por quê? Tem crente que dá só a casca e está achando que está bonito. Tem crente que está vindo, o altar está cheio de cinza e não está nem queimando lenha no altar, está queimando palha. É por isso que quando queima palha, o fogo pega, que é uma maravilha, mas acabou tudo o fogo apaga. Mas quando vem para a presença do Senhor, dizendo, eu menti, me perdoa. Eu errei, me perdoa. Eu apontei, me perdoa. Porque não tem mais milagre em nosso meio. Porque a gente acha que Deus só vai usar para curar quem está com o microfone na mão. Quando na verdade, Deus ele usa aqui, ele quer da maneira que ele quer. E Deus nunca precisou de pegar quem estava em evidência, porque todo mundo que eu vejo na Bíblia Sagrada, ele tirou de trás dos bastidores. Deus nunca chegou em lugares ilustres para escolher quem estava no lugar de destaque. Muito pelo contrário, que muitas das vezes estava no lugar de destaque. Ele estava com a caneta na mão dizendo, oração nota 0, jejum nota 0, perseverança nota 0, amor nota 0, presença nota 0. Tem gente que está só a casca na igreja. Deus não conta para o teu paletó.
dizer. O texto diz assim, ó. E Simeão vendo o menino Jesus no colo de José e Maria. Simeão, ele vai olhar. Oh, Espírito Santo. Quando ele vai olhar o menino, ele vai pegar o menino no colo e o que ele vai dizer? Senhor, agora tu podes despedir o teu servo em paz. Porque hoje os meus olhos estão vendo o cumprir da promessa. Que eu não morreria sem antes ver o Redentor. Sem antes ver o Salvador. Ana estava entrando no templo. Quando Ana entra no templo ligada e Jesus está no templo, Ana sente a presença de Jesus no ambiente. Ana entende que Jesus estava no ambiente e Ana, ela não sai correndo e chamando todo mundo para falar: olha só, Simeão, a promessa cumpriu na vida de Simeão. Olha só, Simeão está vendo cumprida a promessa. Vamos lá, não. Ana sai correndo e dizendo: graças a Deus, a redenção de Jerusalém nos alcançou. Ana estava olhando e estava vendo o cumprir da palavra. O menino nasceu. Oh, aleluia! Ana estava olhando e estava dizendo: Jesus nasceu, o Salvador, o Redentor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, a estrela da manhã, a rosa de Salão, o Alfa e o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Glória a Deus, aleluia. Quando entrar na presença do Senhor, lá vai o recado. Bota a tua casa em ordem. Porque no silêncio de Deus ainda tem profeta jejuando. Quando entrar na presença do Senhor, como diziam os mais velhos, bota a sua barba de molho. Porque infelizmente nós estamos vivendo no meio do povo que está enxergando as igrejas como sempre espírita. De que forma? Para você depois falar que eu estou falando heresia. De que forma? O cara vive uma vida toda errada no mundo lá fora. Cadê o cara no culto de doutrina? Está na porta da barraca. Cadê o cara no culto de domingo? Cadê o cara no culto de libertação? Está ali. E vem para cá querendo usar os homens e mulheres de Deus que têm os dons espirituais como guru espiritual. Pedindo oração, achando que Deus é obrigado a dar um caminho. Acha que a gente está aqui com um pano enrolado na cabeça, um bocado de pedra na mão, vendo o futuro. Acha que a gente está aqui com um bocado de carta na mão, charlateando o evangelho. Lá fora pode ter igreja que aceita homossexual, aqui não tem não. Lá fora pode ter crente que fica stalkeando as redes sociais para entregar revelação, aqui não. Lá fora pode ter crente que está se escondendo atrás do Deus dos crentes, mas aqui não, Satanás. Aqui ainda tem crente que está orando. Deus pode não estar respondendo, mas eu estou orando. Deus pode estar em silêncio, mas eu estou jejuando. Deus pode estar de boca fechada, aleluia, mas a gente está aqui vindo oferecer o nosso tudo pelo sacrifício vivo no altar. E aí vai mais um recado do céu. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque tudo que eu estou dizendo aqui, vai chegar dias que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus nesse lugar. E quem entrar por essas portas com um pecado escondido embaixo do tapete, Deus vai revelar. Porque é chegando o tempo que Deus passará
aquele que é dos nossos inimigos vai bater em retirada, porque a colheita final está chegando e Deus não vai mais permitir que prostitutos adulterem o evangelho, que prostitutos adulterem a igreja. Deus vai vir buscar uma noiva lavada, remida, é necessário que os santos se santifiquem mais. E quem está errando, arrependa-te enquanto é tempo. Porque nada ficará encoberto diante aos olhos do Senhor, que são como chama de fogo. Oração não é só para curar alguém. Oração não é só para libertar alguém. Oração não é só para Deus te usar para trabalhar na vida de alguém. Oração é para Deus transformar o teu ser. Então, quando Deus te visita na oração, é porque Ele está te curando e não curando alguém. Quando Deus te visita em oração, é porque Ele está te estruturando e não estruturando alguém. Deixa de querer ser profeta para alguém e seja servo para o Senhor. Glória a Deus! Porque quem está na igreja orando e jejuando, uma hora vai estar igual Ana, cara, no lugar certo e na hora certa. Ana viu Jesus vindo e a igreja vai ver Jesus voltando. E quem não estiver preparado vai ficar. E eu estou pregando para um povo aqui que vai morar no céu. Guarda essa palavra no teu coração. Aplauda ao Senhor com alegria. E eu agradeço a minha vida e oportunidade em nome de Jesus. Recebeu a palavra?